Pensa só, como é que uma instituição de 100 anos, que nasceu lá na economia do café, se reinventa para não só sobreviver, mas para liderar na era digital? Essa é a história de uma transformação gigante. Bom, vamos começar com essa frase. O CEO da Itaúsa, Alfredo Setúbal, disse que o jogo virou na competição com as fintechs. E olha, essa é uma declaração e tanto, né? Porque, coisa de uma década atrás, o surgimento dos bancos digitais parecia uma ameaça quase existencial para os gigantes tradicionais. Então, o que foi que mudou? A grande pergunta é justamente essa: como? Como uma estrutura tão enorme, tão antiga, conseguiu de repente desenvolver a agilidade para competir com startups que, vamos combinar, já nasceram na nuvem? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, aqui está o nosso mapa. A gente começa com o desafio das fintechs, volta um pouco para as raízes históricas do banco, para depois mergulhar nas tecnologias de ponta e nos compromissos para o futuro. Tudo começa aqui. Com a chegada das fintechs, o cenário bancário mudou completamente. De uma hora para outra, agilidade, custo baixo e uma experiência digital incrível não eram mais um luxo, viraram o básico, o esperado. E o ponto crucial é este: não se tratava só de perder alguns clientes. A ameaça era o próprio modelo de negócio, sabe? Aquele modelo que dependia de agências físicas, de processos super lentos e de uma infraestrutura de tecnologia que era antiga e caríssima. A escolha era clara: ou mudava ou ficava para trás. Para a gente entender a dimensão dessa mudança toda, a gente precisa voltar no tempo. A história do Itaú não começou com aplicativos, não. Começou com a principal força da economia brasileira lá no início do século XX. As raízes do banco estão fincadas na terra, literalmente. Foi o café que financiou a industrialização e a modernização do Brasil. E as instituições financeiras, como as que deram origem ao Itaú, foram essenciais para fazer essa roda girar, conectando os produtores aos exportadores. Essa imagem aqui é um exemplo perfeito do papel do banco na época. A riqueza do café não ficou só nas fazendas. Ela ajudou a construir a infraestrutura das cidades, como a icônica Estação da Luz, em São Paulo. E o sistema financeiro era um motor que tornava tudo isso possível. Agora, vamos dar um salto de um século. Diante do desafio digital, a resposta do Itaú não foi só criar um aplicativo mais bonito, foi bem mais radical. Reconstruir suas fundações tecnológicas de dentro para fora. E aqui está o coração da mudança. Sair de uma infraestrutura local, ou seja, dos servidores e computadores caros e lentos do próprio banco, e ir para uma arquitetura na nuvem. Pensa assim, é como trocar uma frota de carros antiga e limitada por um acesso ilimitado a um serviço de transporte supermoderno e eficiente. Isso não é uma atualização, é uma mudança de mentalidade que abre portas para uma cultura de inovação e velocidade que antes era impossível. Agora se prepara, porque esse número aqui talvez explique tudo. Antes dessa migração para a nuvem, um cientista de dados podia esperar até 6 meses. 6 meses! Só para conseguir os recursos de computador para testar uma única ideia. No mundo das fintechs, isso não é só estar em desvantagem, é praticamente uma sentença de irrelevância. E com a nova plataforma na nuvem, esse tempo caiu para, em alguns casos, apenas 5 dias. De 6 meses para menos de uma semana. Essa aceleração não é só sobre ser mais rápido. É sobre poder testar, errar, aprender e acertar num ritmo competitivo. Essa é, talvez, a principal razão pela qual o jogo virou. Mas o impacto vai além da velocidade. A nova plataforma deu poder para mais de 3.200 funcionários usarem ferramentas de machine learning, não só para os 350 cientistas de dados. E por que isso importa tanto? Porque significa que alguém da área de marketing ou de prevenção a fraudes pode testar uma ideia nova sem ter que entrar na fila dos especialistas. A inovação sai de uma salinha fechada e se espalha pela empresa inteira. Com a fundação na nuvem bem estabelecida, o Itaú agora se volta para a próxima grande onda de tecnologia, a inteligência artificial. A visão do CEO, o Milton Malui Filho, deixa bem claro. A IA não é vista como uma ferramentinha a mais, mas como algo que pode ser mais revolucionário para o setor bancário do que qualquer outra tecnologia que veio antes. O banco acredita que precisa estar na liderança dessa mudança. Isso não é algo para o futuro, já está acontecendo na prática. A IA já está sendo usada para melhorar a análise de crédito, para personalizar a assessoria de investimentos, para automatizar processos e reduzir custos e, claro, para criar novas funções e aplicativos para os clientes. Com a base de tecnologia ficando cada vez mais sólida, a briga pela relevância agora vai para um outro campo, o da sustentabilidade e do propósito.
A transformação não é só digital, é também sobre os valores que o banco representa. E o número é de cair o queixo. A meta é mobilizar R$ 1 trilhão para a economia sustentável até 2030. E isso é muito mais que discurso. É um movimento estratégico para atrair uma nova geração de clientes e de talentos que exigem que as empresas tenham um impacto positivo no mundo. Isso se tornou um novo diferencial competitivo. Essa estratégia toda se apoia em 3 grandes pilares: ajudar os clientes na transição para uma economia de baixo carbono, promover a diversidade e o desenvolvimento social e, claro, o pilar de finanças sustentáveis, que é onde entra aquela meta trilionária. E a gente chega então na principal lição dessa jornada toda. Para uma instituição de 100 anos, a única forma de continuar relevante não é passar por uma única grande transformação, mas sim viver num estado de transformação constante. Essa linha do tempo aqui resume tudo perfeitamente. Das origens no café, passando pelo susto das fintechs, depois a reinvenção tecnológica com nuvem e IA, e agora com o olho firme num futuro mais sustentável. É uma história de adaptação que não para. E nas palavras de quem está lá na linha de frente, o foco não é mais na tecnologia pela tecnologia, é em como ela permite uma cultura de melhoria contínua. Velocidade e integração não são o objetivo final, são o meio para uma evolução que, na verdade, nunca termina. E a história do Itaú nos deixa com uma pergunta no ar. Se um gigante de 100 anos que nasceu na economia do café conseguiu se reconstruir para competir na era digital, o que impede outras indústrias tradicionais de fazer o mesmo? A verdadeira questão talvez não seja se elas devem mudar, mas sim se vão conseguir fazer isso a tempo.